sobre o Evangelii Gaudium, que é o primeiro documento que o Papa Francisco publicou, né, como uma exortação a todos nós, e trazendo a necessidade da gente retomar a alegria do Evangelho, né? A alegria de sermos evangelizadores, de vivermos essa nova evangelização de uma forma que alcance, né, as pessoas, as pessoas. Então, na última aula que nós tivemos, né, a gente tratou da introdução e do capítulo 1. Realmente é um documento que não dá pra gente cortar ou resumir, porque é um documento de uma riqueza tão grande, né, que fala tanto aos nossos corações, ainda mais nesse tempo, que por isso que tá se estendendo, né? Hoje ainda não vai dar pra terminar, nem falei isso pra vocês, mas a gente vai abordar agora o capítulo 2 e o capítulo 3, que fala sobre a crise do compromisso comunitário e fala sobre o anúncio do evangelho em si. Então, vou começar no capítulo 2, né? O Papa, ele começa a fazer uma contextualização da crise do compromisso na nossa sociedade atual. Como as pessoas têm dificuldade em se comprometer, em assumir realmente um compromisso e levar a sério isso. Então, ele fala, a primeira exortação que ele nos traz é de que nós, enquanto cristãos católicos, a gente precisa, em comunidade, fazer um estudo e estudar os sinais dos tempos. O que é isso? A gente precisa estar sempre atento, né, àquilo que é característico do tempo atual. E também ele fala sobre essa percepção do bem e do mal. Porque o que acontece? As pessoas hoje, elas são muito, muito extremas. Então tem pessoas que vivem num mundo de fantasia, como se tudo fosse muito bom, muito belo, e tudo é bem, e tipo assim, a gente acha que todo mundo ama todo mundo tá super preocupado com o outro, e aí acaba se esquecendo de que não é assim que as coisas funcionam, né? Então vive numa ilusão ali. E tem outras pessoas que vivem um pessimismo profundo, como se nenhuma pessoa prestasse, você não pode confiar, e você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Então a gente vê esse trânsito entre esses dois extremos na nossa sociedade atual. O Papa nos pede para fazer uma reflexão sobre o bem e o mal. Então sim, existe o bem, existem aquelas pessoas que vivem uma vida reta, que estão preocupadas com o outro, que querem viver a verdadeira caridade. Isso existe, é real, né? Mas também existe a concupiscência, existe a nossa natureza decaída, né? Existe o mal, que se a gente não tratar, que se a gente não buscar, se a gente não crescer na virtude, isso vai gerar ações grotescas, que são essas ações que a gente vê no noticiário. Então ele fala para que a gente sempre esteja atento, sabe, a essas duas coisas, não isolar nenhum outro. E aí ele fala, né, ele coloca em vários pontos quais são as crises desse compromisso comunitário. Ele começa falando sobre a economia da exclusão. O que o Papa quer dizer com isso? Ele fala dessa questão dos excluídos, e a gente às vezes escuta excluídos e até arrepia, né? Por tanto mau uso que é feito da palavra excluídos, de tanto mau uso que é feito disso. Essa objetificação, né, daquelas pessoas que mais precisam, e o povo fica usando eles de massa de manobra. Então não é isso que o Papa fala. Ele fala para que a gente faça uma reflexão adequada e uma reflexão real de que existem sim pessoas em condição de exclusão e que essas pessoas precisam de cuidados. Que essas pessoas precisam de um olhar atento e que elas estão sendo desfavorecidas, e cabe a nós, cristãos católicos, olharem por elas, como a igreja sempre fez, né? Porque às vezes parece que o cuidado com o pobre virou, tipo assim, começou com Marx, sabe? Nunca existiu alguém que cuidasse dos pobres antes, até que Marx olhasse para eles, pobres trabalhadores, e começasse a pensar na situação de pobreza. Gente, Jesus fez isso, a igreja sempre fez isso desde o seu nascimento. O cuidado com o pobre, né, devia ser uma criação, é uma criação da Igreja Católica, que nos ensinou a olhar para essas pessoas com necessidade. Então o Papa novamente nos faz uma exortação de olhar para essas pessoas que estão em condição de exclusão. E aí ele traz, né, traz que por conta de questões, às vezes, econômicas ou de busca muito incessante pelo dinheiro, pelo poder, as pessoas... a morte de um idoso já não comove mais. A morte de um idoso não vai para o jornal, mas a queda de um ponto na bolsa vai para o jornal. Né? Então, não é excluindo uma coisa nem outra. Né? Acho que tudo que a gente falou nos últimos encontros é sempre disso. O Papa nos chama um olhar completo, né? Não é olhar nem para um lado nem para o outro, é olhar o todo. Então, a gente precisa chorar, ele usa esse termo, a gente não chora mais com o drama dos outros.
Então ele convida a Igreja Católica a olhar para essas pessoas e chorar com o drama delas. Ou seja, valorizar e entender que tem pessoas em situações de muita dificuldade. E o nosso coração precisa sangrar por essas pessoas, a gente tem que se compadecer delas. Porque se a gente esquece disso, a gente perde o nosso catolicismo. Então é o primeiro ponto. Depois ele vem trazer... ele falou disso também, ainda na economia da exclusão, ele usou uma frase que eu achei muito forte. Ele falou que a gente vive numa cultura de bem-estar hoje, que essa cultura de bem-estar nos anestesia. Então a gente está sempre buscando bem-estar. A gente está sempre querendo conforto, a gente está sempre querendo aquilo do melhor e às vezes isso nos anestesia os nossos sentidos para parar para pensar que existem pessoas que não têm o mínimo. Né? Então ele nos convida a olhar para essas pessoas. Depois ele passa para o segundo ponto, que é a idolatria do dinheiro. Né? E ele fala que isso é uma crise antropológica, essa questão da idolatria do dinheiro, né? Que é uma negação da primazia do ser humano. As pessoas que buscam o dinheiro pelo dinheiro, né, e que colocam esse dinheiro numa posição de Deus, elas esquecem que o valor humano está acima disso. Então são aquelas pessoas que estão desesperadas ali sempre por mais, por ganhar, e que esquece que tipo, o dinheiro está a serviço da pessoa humana. Né? Então ele chama muita atenção para isso, que é constante nos nossos tempos, não só nos nossos tempos, mas o dinheiro sempre, a própria palavra disse, né? Não deveis servir a dois senhores. Então o dinheiro sempre foi uma questão complicada que precisa ser olhado. Né? Porque se a gente vai muito para esse lado, a gente esquece realmente dessa primazia do ser humano. E aí o Papa faz uma crítica ao enriquecimento desse tempo, a forma que acontece. Que ele fala que hoje se vive uma economia sem rosto e sem objetivo verdadeiramente humano. O que ele está falando disso? Ele está falando desses enriquecimentos tão estrondosos, tão estelares e sem rosto, porque não tem uma negociação em si, não tem às vezes um esforço. Se a gente for pensar no enriquecimento de influencers hoje, que é uma realidade de hoje, né? A pessoa ganha um dinheiro assim chocante, num nível absurdo, às vezes sem todo um trabalho que antes se tinha disso. A pessoa ganhou o mérito dela, concordo com isso. Né? Só que também é um enriquecimento que às vezes a pessoa veio tão fácil, veio tão assim, sem um comprometimento, que ela esquece, né, daquilo e acaba entrando nessa vivência desenfreada, nessa vivência de consumo, de bem-estar, e acaba esquecendo que ela é um ser humano, né, e que existem seres humanos que precisam ser olhados ali. Então o Papa faz uma crítica a isso. Depois ele continua falando ainda do dinheiro, mas do dinheiro que governa em vez de servir. Ele fala que são pessoas que se contaminam a tal ponto nessa questão do dinheiro que vive uma rejeição da ética e uma negação de Deus. Ou seja, o dinheiro realmente supre todas as necessidades. Então a pessoa não precisa mais de Deus. Está bom. Então o dinheiro é o que traz a segurança, ela não se sente mais impotente, porque o dinheiro dela consegue comprar tudo. Ela não sente mais uma necessidade, não se preocupa com a sua integridade física, porque o dinheiro hoje compra todos os procedimentos. Então é uma pessoa que se adentrou tanto nessa realidade do dinheiro que não tem mais necessidades e por isso não recorre mais a Deus. O dinheiro se tornou o seu próprio Deus. Né? Então ele chama essas pessoas a vivência de uma solidariedade desinteressada, né? Se ela não tem necessidades hoje, mas para olhar para aqueles que têm e aprender a viver essa solidariedade, né? E aprender que a gente existe algo maior, né? Existe algo além do que só essa realidade material. Ele vem falar depois da desigualdade social que gera violência, que ele traz muito sobre a realidade da favela. Né, traz bastante sobre a necessidade da gente olhar para esses lugares. E enquanto eu ia lendo, eu ia fazendo um paralelo com a experiência que a gente viveu na Aliança de Misericórdia do Rio de Janeiro. Já contei para vocês? Acho que já, né? Para todo mundo não. Mas pode repetir. Vou repetir. Em agosto do ano passado, a gente teve uma experiência de 5 dias numa comunidade do Rio de Janeiro, né, uma favela não pacificada, comandada pelo tráfico de drogas, né, pelo Comando Vermelho. E ali a gente viveu uma experiência incrível, porque às vezes a gente tem uma visão de que quando a gente vai entrar na favela, a gente vai levar um tiro lá na porta, entendeu?
Então tem a linha da favela, assim, você entrou na rua, pronto, levou um tiro e morreu. E a gente tem, às vezes, uma visão muito midiática das coisas, como se lá só tivesse bandido. Eu tinha, gente, eu fui pra lá morrendo de medo. Então, assim, a minha visão era essa. E aí, a hora que você entra realmente dentro de uma comunidade, você vê que eles só têm famílias. E famílias e trabalhadores e pessoas que não queriam estar naquele lugar, mas que por conta da dificuldade de terem nascido ali e não ter conseguido, às vezes, boas oportunidades, acabam estando ali reféns daqueles traficantes. Né? Então, acho que quando você adentra essa realidade, percebe o movimento, a vida acontecendo ali, aquilo te dá um choque de realidade, como é preciso realmente olhar para esses lugares. E a comunidade Aliança de Misericórdia, né, a gente conversou muito com os irmãos, né, com os religiosos que estão lá, e eles falavam muito pra gente que tipo, lá é um trabalho de formiguinha, né, que provavelmente eles não vão ver os frutos, porque o que eles faziam lá era todo o processo de evangelização, então tinha missa, tinha formação catequética, tinha todo esse trabalho de anúncio do evangelho, e tinha um trabalho de fortalecimento cultural, de trazer cultura para dentro daquele lugar. Então, tipo assim, é uma favela no Rio de Janeiro. E aí, os missionários falaram pra gente que muitas das crianças que estavam ali nunca tinham ido na praia. Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, o que a gente pensa? Praia. Então, tipo, tinha muitas, e muitas crianças mesmo que não conheciam a praia. Porque se criou, e os traficantes fazem isso, cria-se uma mentalidade da comunidade. E que você precisa pertencer àquela comunidade, você precisa estar ali dentro daquela comunidade, e eles vão privando as pessoas de oportunidades. Ah, estudar pra quê? Né? O comando já tá aqui, a gente te entrega. Né? Eles assumem esse papel de protetores. Né? Não sei se vocês sabem, mas nas favelas o tráfico não permite que entre polícia, não permite que entre todos os serviços, assim, né? Então, por exemplo, o serviço de energia. Eles roubam do centro de distribuição e eles que fornecem energia para os moradores. Famoso gato. Oi? Famoso gato. Então tem o famoso gato lá e eles fornecem energia para os moradores. Eles fornecem água. TV a cabo. Oi? TV a cabo. Dentro da comunidade, se alguém roubar algum dos moradores, se alguém atentar contra a integridade dos moradores, que não seja alguém do tráfico, essa pessoa ela é morta, ela é violentada, tipo assim. Então eles passam uma sensação de que nós estamos cuidando de vocês, que é muito grande. Né? A organização do tráfico, os missionários falavam pra gente que é um jogo muito desigual, assim, é uma luta muito desigual. Porque eles lá, tipo assim, tentando catequizar as crianças, tentando trazer as crianças. E os traficantes, eles estão sempre atentos. Então, quando eles começam a ver um menino, assim, mais pra frente, sabe aqueles meninos inteligentes, mais pra frente, que sabem conversar, eles já começam a dar dinheiro, já começam a dar tênis, já começam a dar roupa, né? Já ir cativando aquela criança para que quando ela atinja determinada idade, ela já adentre ali também a facção e continue a partir dali. Então, eles falaram isso pra gente, é uma luta muito desigual. Né, mas eles estão ali. E o que eles fazem ali? Eles promovem cultura, eles promovem esperança. Eles pegam as crianças, põem no ônibus e levam lá pra Zona Sul pra ver o mar pela primeira vez. Então, assim, o trabalho deles enquanto católicos lá é mais do que só a catequese, só o anúncio do evangelho. Mas é também mostrar para aquelas pessoas que eles têm possibilidades, que eles não precisam viver aquela vida. Né, que eles estão ali, eles precisam amar a família deles, eles precisam amar as origens deles, mas eles não precisam reproduzir esse círculo vicioso pro resto da vida. Então o Papa chama essa atenção que realmente essa cultura ali, essa violência, isso existe, isso é real, tá no nosso meio. Mas nós, enquanto católicos, somos chamados a adentrar esses lugares e promover realmente uma mudança de mentalidade, uma esperança, uma opção para essas pessoas. Né? A gente conheceu um rapaz lá no Rio, ele é incrível, assim. Gente, mas ele é tão alto, ele deve ter o quê? 1,90m, assim, mais ou menos, fortão. Um moço que conversa bem. Sabe, você fica encantada dele conversando, assim. Aí a gente ainda perguntou, tipo assim, como que você não foi recrutado para tráfico? Porque, tipo assim, você bate o olho nele, ele era um exemplo perfeito. E ele tava fazendo faculdade de enfermagem, tava contando pra gente dos sonhos que ele tem, né? De atender o pessoal ali, de
tipo, de cuidar das pessoas, né? E aí ele falou que eles tentaram por muitas vezes, mas ele conheceu a aliança antes e a aliança mostrou que ele podia ser mais que um traficante. Então, olha pra vocês verem que, tipo assim, é um trabalho de evangelização, de anúncio do evangelho, mas é um trabalho também de entender aquela realidade daquela comunidade e oferecer uma oportunidade, né? E o menino vai formar, vocês veem que menino inteligente, dedicado, pega 2 trens, pega um punhado de ônibus pra ir pra faculdade, demora horas pra chegar, mas ele vai, porque ele sabe que ele pode ir além. Esse trabalho da aliança você falou que o tráfico influenciou muito ali. Não é impedida também pelo tráfico? O tráfico, como eles fazem um trabalho de ajudar os moradores, e aí eles são irrepreensíveis nesse ponto, porque eles ajudam, eles dão cesta básica para as pessoas que estão com dificuldade, então eles permitem, porque eles têm um certo respeito com a igreja, respeito, vírgula. Eles aturam porque, tipo assim, tá ajudando a comunidade também. E aí eu acho que entraria em contradição, porque, tipo, se eles começam a implicar com a igreja, talvez os moradores dariam mais problema para eles, né? Se fosse privado essa questão da religião. Então, a parte religiosa eles não interferem muito. Só que, por exemplo, numa pregação eles não podem falar isso abertamente. Eles não podem, por exemplo, um padre não pode fazer uma homilia lá falando do tráfico, falando abertamente que isso é errado, falando que precisa ser denunciado. Então, assim, o limite de ação deles é reduzido, né? Eles têm que ter muito cuidado com o que eles falam, né? Eles sempre colocam algum traficante, alguma das pessoas lá do comando para ouvir o que está sendo falado. Se começa a dar muito, tipo assim, falar demais ou chamar muita atenção, eles vão lá e, tipo assim, quando eles vão lá com os fuzis e com as arminhas deles, né? Então, assim, eles já chegam numa questão de ameaça mesmo. Então, eles têm que ter esse cuidado, mas desde que não fale diretamente contra o comando e continuem fazendo bem ali para a comunidade, o comando entende que não está prejudicando eles. Então, por isso que eles têm essa liberdade. Né? Mas eles não têm esse entendimento, tipo assim, eles falaram isso pra gente, né? Mas o comando não tem esse entendimento que o que eles estão fazendo ali vai tirar muita gente dessa vida errada. Né? Talvez, acho que por subir, tipo assim, eles olham e falam, coitado, esses povos da igreja aí. Né? Eu acho que esse que é o ponto interessante pra gente entender. Sabe? A gente menospreza muito essas atividades, né? Essas iniciativas, mas Deus não menospreza isso. Né? Então tem muitas vidas sendo transformadas ali através desse trabalho deles. Né? Na época que a gente foi, tinha 5 missionários, eles faziam aula de balé, de inglês, de costura, futebol para os meninos, construir uma quadra. Então, tipo assim, eles vão inserindo cultura ali para eles, sabe? Vão inserindo oportunidades. Então, embora o tráfico menospreze, muita gente menospreze, mas é um serviço assim que tem dado muitos frutos e provavelmente vai dar ainda muitos frutos. Né? Então, isso é uma coisa que o Papa fala, que eu quis trazer esse exemplo porque ilustra bem. Né? Existe sim uma realidade de violência, existe sim uma realidade dessa falta de acesso às coisas, mas o católico é chamado a estar ali no meio. E aí o Papa também fala que uma das crises hoje é o desafio cultural. E aí ele fala desses países que em alguns países chega ao nível do ódio do cristianismo, ao nível do ódio do catolicismo. Então a gente tem muitos países hoje que têm perseguido cristãos. Não é mais uma realidade da igreja primitiva. Nicarágua, pertinho, nossos vizinhos aqui. América Central. Uhum. Então, assim, não é uma coisa que está distante. Às vezes a gente pensa que perseguição foi o que aconteceu ali com os primeiros cristãos, mas a perseguição nunca foi tão intensa. Né? Então, o Papa chama a atenção disso. A gente tem que perceber que isso está acontecendo. Até mesmo no Catar. Né? O Catar está tão em evidência agora com a questão da Copa. Né? Eu estava lendo lá que é muito difícil você conseguir viver sua fé católica dentro do Catar, por ser um país predominantemente muçulmano. Não pode abrir, né? Não pode abrir Não igreja. pode abrir igreja. Fora que também a maior parte também das pessoas também que trabalham lá no Catar, porque assim, grande parte da população catari é rica, mas a grande parte das pessoas que fazem os serviços pesados do Catar são paquistaneses, libaneses, são pessoas que estão fugindo, ganeses, pessoas que estão fugindo de guerra nos seus países de origem. Né? E esse é um grande desafio para nós, porque nós também somos chamados a estar nesses lugares.
Porque o que foi a mensagem de Jesus? Ir a todo mundo, né? Evangelizar em toda a criatura. Então, a gente tem essas limitações hoje com esses desafios culturais, né? Então, tem esses países em que realmente está no nível do ódio, mas também tem vários países que estão numa generalizada indiferença. E aí, tipo, puramente relativista. Tudo pode, tudo salva, tudo é bom. Então, assim, o Papa chama atenção a essas questões culturais. Nós, católicos, precisamos estar atentos a isso. E ele também fala de uma cultura urbana. Eu achei muito interessante ele falar sobre isso, né? Que por conta das cidades, ele fala dos citatinos. Eu achei um termo tão interessante, esse povo das cidades. É diferente o povo da cidade, a vida da cidade, a correria da cidade. E o Papa nos chama atenção para isso também, porque hoje as pessoas estão buscando a cidade, né? Então a preferência são esses grandes centros. Então o Papa chama atenção porque diante dessa rotina típica dos grandes centros, às vezes a vivência da fé vai esfriando, né? Então é um ponto que também é um ponto de desafio, de crise dos nossos tempos atuais, né? E tipo assim, o que ele traz é que a proposta do Evangelho é o remédio. É um remédio para todos os males urbanos, para violência, para ansiedade, para essa correria louca, né? Então, o Evangelho é a resposta para todos esses problemas urbanos. Então, ele faz esse apanhado, né? E depois ele vai falar sobre também as crises que a gente encontra entre nós católicos. Ele falou entre os agentes de pastorais. E aí, ele falou, o primeiro ponto é uma espiritualidade missionária, que ele falou que, infelizmente, né, ele estava falando isso lá em 2013, mas a gente sabe que ainda é uma realidade presente, a gente não conseguiu superar isso ainda. Por mais que se falou muito, principalmente na nossa diocese, fala-se muito numa igreja missionária, né, do tema esqueci o nome do negócio, do plano de ação. O plano de ação evangelizadora é que nós nos tornemos uma igreja missionária. Mas quando a gente vai ver na prática, isso ainda falta muito, ainda pouco foi feito em relação a sermos uma igreja missionária. Então o Papa fala muito disso, né? Que existem várias tentações no nosso meio, que uma delas é essa questão do ser missionário. Que tem muitas pessoas dentro da igreja hoje que a sua atuação evangelizadora é como se fosse uma empresa, né? Não tem ardor, não tem amor naquilo que está fazendo. E às vezes é só uma repetição de tarefas que foi aprendido, a mãe fazia, depois agora eu faço, e às vezes sem sentido, sem amor nenhum. Então o Papa chama muita atenção para essas coisas, né? Ele fala sobre o individualismo que acaba acontecendo muito, né? No fechamento, e às vezes o fechamento no povo da igreja. Ele critica bastante isso, né? Que tipo assim, a gente perde essa noção de que somos uma igreja missionária, de que temos que ser missionários, e a gente acaba se fechando, se agrupando e não buscando os outros, né? A gente acaba fazendo um movimento contrário. Uma outra das tentações dos agentes pastorais que ele fala é uma assídia egoísta. Isso aqui é muito forte, sabe? É um ponto muito, muito forte mesmo. O que é assídia? Assídia, eu não vou conseguir explicar, porque é um negócio muito grande, mas resumindo, é uma doença espiritual, né? Derivada da preguiça, que acaba nos colocando num comodismo, né? Acaba nos levando a um comodismo que gera um esfriamento da nossa fé. Então ele chama a atenção dos agentes de pastorais, ou seja, do povo católico, para que a gente tome cuidado com essa assídia egoísta, né? Que a gente que geralmente foge do compromisso e porque rouba o tempo livre. Quando a gente vai numa reunião de CPP hoje, a gente escuta muito isso. O padre vai lá e fala, preciso que fulano para fazer tal coisa, preciso de um fulano para ir para catequese. Primeira coisa que vai falar é isso, nossa, mas é o único tempo livre que eu tenho, não, eu não posso, porque... Então, assim, você vê realmente que entre nós, dentro da igreja, tem muito disso, né? Uma questão de, não, eu não posso por conta do meu tempo livre. E aí parece que criou-se essa ilusão do tempo livre, que o tempo livre é aquele tempo que você vai ficar dentro da sua casa, tipo, boiando na frente da televisão. E é isso que as pessoas querem. Então, tipo assim, se você não tiver ali 2, 3 horas disso por dia, acabou. É doença psicológica. Não é assim, né? Tem muita gente. Eu falo porque toda vez que chega um paciente lá, a maior parte deles eu falo, você precisa aprender a descansar. Só que quando a gente fala com o paciente, você precisa aprender a descansar, não é você precisa ficar vegetando na frente do seu sofá, porque isso não descansa. É realmente aprender a descansar.
aprender a sair de um movimento de correria, de exaustão, para às vezes até mesmo na atividade você conseguir descansar. Então, o que é a principal coisa que faz a gente descansar? Quando a gente ama muito o que a gente está fazendo, a realização daquilo descansa. É um efeito psicológico mesmo. Então, você é apaixonado naquilo que você está fazendo. Você pode estar fazendo todo dia, 8 horas por dia, mas não é uma coisa que te cansa emocionalmente. Né? Então, acho que o que o Papa tenta dizer nessa assídia egoísta é isso. A gente tem que sair dessa obsessão com o tempo livre, sabe? Dessa obsessão de que eu tenho que realmente ficar vegetando, não, para entender o que realmente descansa. Você precisa sim ter o seu momento de descanso, mas numa coisa que realmente descansa a tua alma, né? E não só mais ficar ali numa rede social, boiando, sabendo que no final daquilo, você encheu sua cabeça de informação desnecessária, que tá mais cansado ainda de quando você começou a fazer, né? E aí começa a desordenar os seus afetos cada vez mais. Cara, eu senti inveja do fulano, eu tô com raiva do ciclano, o que o fulano tá fazendo lá naquele lugar? Uma curiosidade, uma fofoca. Acabou que o seu tempo livre te gerou um punhado de pecado e um punhado de problema psicológico, né? E não resolveu nada. Então o Papa chama atenção a isso, da gente parar com essa obsessão de tempo livre como se isso aí fosse remédio para as coisas, porque não é, né? Então atividades mal vividas, ele fala isso, atividades mal vividas e sem motivação e sem espiritualidade adequada. É isso que causa muitas vezes esse cansaço, que nos leva a essa assídia egoísta. Então eu tô ali fazendo as coisas, eu não faço bem feito, eu não tenho motivação para o que eu tô fazendo e eu também não vivo uma espiritualidade adequada. Então o meu servir se torna extremamente insuportável e é onde eu começo a querer fugir daquilo. Então o Papa chama muita atenção pra gente sair disso e pra gente também sair de querer dominar o ritmo da vida. Ele faz uma crítica muito grande a essas pessoas que querem controlar tudo. Então tem pessoas que têm realmente uma tendência muito controladora de querer controlar o tempo, de querer que as coisas acontecem na hora que ela quer, do jeito que ela quer, da forma que ela quer. Então isso também gera uma assídia egoísta, porque isso não vai acontecer. Então a pessoa vai só se frustrar, porque a gente não consegue controlar e dominar o ritmo da vida, né? E depois a frustração nos leva a um recolhimento de não quero mais saber de ninguém. Eu não quero mais saber dos outros, eu quero ficar aqui no meu tempo vegetando e o mundo que se exploda pra lá. Então o Papa chama atenção para isso também. Ele fala sobre um pessimismo estéril, que isso é muito característico do nosso tempo, né? Quantas pessoas pessimistas que a gente convive todos os dias, né? Pessoas que não trazem esperança, pessoas que na sua fala só reclamam, só fala que não vai dar certo. Parece que é até um peso a gente conversar com uma pessoa dessa, você já sai meio pesada, né? Mas por conta disso, realmente não tem uma visão de que vai dar certo, de que pode dar certo. E o Papa exorta para que essas pessoas se voltem para a Divina Misericórdia, né? E se voltem para pedir a virtude da esperança para Deus. Porque não é assim que as coisas funcionam, né? Então esse pessimismo, eles não leva a nada. É uma pessoa que é estéril ali na sua vida, que vive uma vida de esterilidade mesmo. Depois ele vai falar sobre não ter medo das relações novas geradas por Cristo. Esse ponto eu achei muito interessante, muito, muito interessante mesmo. Ele fala que Cristo nos apresenta pessoas. Isso aqui que a gente está vivendo agora, foi Cristo que nos apresentou, né? A gente estava nos nossos lugares, cada um com a sua vida. O amor a Cristo nos uniu, né? O amor pela verdade nos uniu. E hoje nós podemos estar juntos, conversar, por quê? Por essa graça de Deus. Então toda vez que a gente busca a Deus, toda vez que a gente busca a verdade, Deus vai nos unir a pessoas, vai nos mostrar pessoas. É sempre esse movimento, nunca é um movimento de fechamento, é sempre um movimento de encontro, é sempre um movimento de apresentar, de unir caminhos, de unir histórias. Esse é o movimento de Deus. E aí o Papa chama atenção para pessoas que não querem esse movimento, né? E que às vezes se fecham naqueles relacionamentos e naqueles lugares em que estão. Ou que às vezes acaba estabelecendo novas relações que vão vindo, mas acaba não vivendo em plenitude essas relações.
Aí meu eu psicóloga ficou louca, porque ele começou a fazer um tratado ali naquilo de relacionamento humano. Eu fiquei doida mesmo, foi muito bom. Aí ele fala que a gente precisa viver esses relacionamentos que Cristo nos dá, que Cristo nos convida de uma forma integral. Ai, o integral de novo. Então a gente precisa viver esses relacionamentos de verdade, sabe? Viver com pessoas mesmo. E aí ele fala, a gente não pode ter medo de conflito. E quantas vezes dentro da igreja, nos nossos relacionamentos, a gente tá ali, vê a pessoa toda semana e a gente não aprofunda nesse relacionamento porque a gente tem medo de conflito. A gente sempre chega muito polidamente, né? E aí, tipo assim, você não pode questionar o outro, você não pode falar nada pro outro, porque senão o outro fica dodói. E aí, tipo assim, no nosso meio, dentro da igreja, acontece muito isso. Relacionamentos superficiais, porque a gente não tem a coragem de colocar conflitos que são necessários. Né? Até um exemplo bom do Instituto. Vocês lembram no começo, lá, quando eu acho que era o Álvaro e o Lucas, né? Que vivia dando tipo assim, vivia brigando um com o outro. Até que o Lucas acabou entendendo e o Lucas realmente abriu o coração pra aquela questão da igreja. Tipo assim, falava, e quando veio ele falava uma coisa lá que tava meio fora, eu mesma era uma de que eu não vou entrar em conflito, ficava caladinho. Aí eu não sei, acho que era o Álvaro, não era? Era. Álvaro. Tá, falei, nossa senhora, eu preciso aprender a ter coragem do Álvaro de falar. Né? E aí nisso, nesses conflitos, sabe? Não um conflito, uma briga por briga, uma raiva, tipo assim, uma confusão, não, uma correção fraterna mesmo, sabe? Um auxiliar o outro, fez com que o Lucas aprendesse tanto, que o Lucas realmente abrisse pra essa outra parte que antes ele negligenciava. E essa reconversão do Lucas foi por meio da Opus Dei. Quem levou ele foi o Álvaro. Olha que legal. Então isso é muito interessante. Se a gente Deus colocou uma pessoa na nossa vida, a gente tem uma responsabilidade por essa pessoa. Então a gente não pode viver uma negligência, a gente não pode viver um fingimento. Não. Então se nós estamos em algum lugar, Deus nos colocou naquele lugar, Deus atraiu, nos apresentou pessoas, a gente precisa aprofundar esses relacionamentos. Né, para que sejam relacionamentos verdadeiramente fecundos, né, para que as nossas diferenças nos levem a ser pessoas melhores. Porque se a gente sempre está no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, da mesma forma, ninguém questiona, a hora que vê alguma coisa errada, incomoda, fica quieto, a gente não vai gerar virtude, não vai gerar crescimento. E não é esse o chamado que Deus tem para a igreja. Quando Deus nos congrega, né, congrega parece uma palavra tão evangélica, mas tem alguém que acha um sinônimo aí pra mim, mais católico. Mas quando Deus nos junta, é para que a gente cresça uns com os Conversão de ideias. Conversão de ideias. É isso, quando Deus nos faz isso, é para que a gente cresça, né, para que a gente aprenda uns com os outros. Então, e ele fala também do mundanismo espiritual, que é a busca da glória humana e dos próprios interesses, né, que ele falou que é muito comum também pessoas que estão ali na igreja, que são agentes de pastoral, mas que na verdade não tá nem aí pra mensagem do evangelho, né? Tá ali porque é legal, tá ali porque tem um status. Nossa, isso acontece muito com a gente nos ministros da Eucaristia, né? Super chique ser ministro da Eucaristia. Aí todo mundo quer ser. Só que na verdade não pelo anúncio, não por isso, por aquilo, mas pelo status de ser ministro da Eucaristia e falar, sou ministro da Eucaristia. Né? Então, assim, o Papa desce a lenha nisso. Né? Então, tipo assim, isso é um mundanismo espiritual. Né? Então, você tem atitudes mundanas dentro da igreja. Você tem comportamentos mundanos, comportamentos pecaminosos dentro da igreja. Né? Então, travestidos ali de uma coisa muito espiritual, quando na verdade não é nada. Ele fala da guerra entre nós, que aí isso é um ponto interessante, que ele fala muito pra gente entender que na igreja há vários carismas, na igreja há várias formas de evangelização e que isso precisa ser, a gente precisa amar. Ele nem fala respeitar, ele usa amar. Ele fala, a gente precisa cessar a guerra entre nós dentro da igreja e começar a amar e se aproximar do trabalho que o outro faz, por mais diferente que seja do meu trabalho. E também fala dos desafios eclesiais. Na questão da formação dos leigos, ele cita formação dos leigos, evangelização das categorias profissionais. Acho muito interessante que muito dessas coisas que o Papa falou está acontecendo hoje. Né? Acho que um despertar para formar os profissionais. O próprio São José Maria Escrivá trabalha muito isso. Né? Então, assim, o pessoal da Opus Dei tem pegado, São José ensinou, o Papa trouxe, né, tão recente agora, e tipo assim, eu vejo que eles são o maior exemplo disso que tem sido feito.
né, dessa evangelização das categorias profissionais. E aí você vê pessoas verdadeiramente católicas inseridas, né? Tipo assim, ela realiza tão bem aquele trabalho dela que ela evangeliza através daquilo. Então isso é muito interessante, né? A formação dos leigos, isso é interessante porque eu acho que é muito da missão do Instituto, que é a questão da formação dos leigos mesmo, de trazer formação da igreja, de trazer formação cultural. Então o Instituto entra muito nisso aqui. Ele fala, né, de que um dos desafios é a contribuição da mulher, né, por conta da sensibilidade. Então ele pede para que as mulheres se insiram mesmo na igreja, que elas assumam, para que elas cuidem, para que elas ensinem com a sua própria sensibilidade, como que ele traz no sentido que a mulher tem uma visão que às vezes o homem não tem. E ele convida essa mulher a dar essa visão, dar essa contribuição. Falou muito sobre a pastoral juvenil, né, que precisa se fazer algo para os jovens, né, que é um grande desafio hoje. E uma coisa que ele falou que é extremamente importante é a questão da escassez das vocações sacerdotais, que está realmente muito intensa, né? Então, assim, tem cessado cada vez mais a procura, né, a entrada de novos seminaristas. Então, acho que é algo que nós, como igreja, a gente precisa rezar muito, muito, muito mesmo, sabe? Criar uma cultura nova, porque é uma cultura maldita essa, sabe? Toda vez que o menino fala que vai ser padre, já começa, vixe, tadinho, nossa, mas ele é tão bonito. Então, assim, é uma coisa que é tão legal, tão pra frente, como se para ser padre tinha que ser pra trás. Eu não entendo isso, gente. Lembro quando o Paulo foi entrar, eles falaram, nossa, mas ele é tão pra frente, né? Conversa tão bem. Eu falei, que bom, né? Então, assim, tem uma cultura muito errada, muito feia naquilo que é a questão de ser padre, sabe? Eu acho que cabe a nós, enquanto católicos, quebrar isso, sabe? Novamente, acho que isso vem através da valorização da figura do sacerdote, né? Ensinar para as nossas crianças que é sim um caminho possível, que é um caminho desejável, que é uma coisa boa, né? Tipo assim, pedir, né? Nas minhas orações eu sempre peço, né? Tipo, eu sempre falo, eu sei que eu vou ter um filho padre, né? Eu peço mais de um. Então, assim, Jesus pode me dar mais de um filho padre. Brincadeiras à parte, mas é importante a gente que vai casar, a gente que tá tendo filhos, pedir mesmo pra Deus a graça de que venha vocações sacerdotais, porque a gente precisa muito disso. A nossa igreja precisa muito de vocações sacerdotais. Se vê algum menino que tá em crise, que vê que às vezes tem vontade, sabe? Tem vocação, talvez não tá sabendo ser conduzido, orientar, né? Levar esse jovem para as pessoas que vão saber colher ele da melhor forma. Então, isso é muito importante, né? É um pedido da própria igreja, essa nossa oração, esse nosso cuidado com as novas vocações. No capítulo 3, esse foi só o capítulo 2, tem mais. O capítulo 3 vai falar sobre o anúncio do evangelho em si. Então, eu vou ler aqui uma parte. Eu vou ler integral porque eu acho muito, muito importante. Ao longo desses 2 milênios de cristianismo, uma quantidade inumerável de povos recebeu a graça da fé, fê-la florir em sua vida diária e transmitiu-a segundo as próprias modalidades culturais. Quando uma comunidade acolhe o anúncio da salvação, o Espírito Santo fecunda a sua cultura com a força transformadora do Evangelho. E assim, como podemos ver na história da Igreja, o cristianismo não dispõe de um único modelo cultural, mas permanecendo que na fidelidade total ao anúncio evangélico e à tradição da Igreja, o cristianismo assumirá também o rosto das diversas culturas e dos vários povos onde for acolhido e se radicar. Essa parte do anúncio do evangelho, o Papa fala muito da questão da cultura. Muito, muito, muito. Sabe, o tempo todo ele está falando da cultura. Eu acho que também, por que ele fala isso? Porque tem uma questão cultural que a gente vai estudar lá nas faculdades hoje, na sociologia, na antropologia, de que as culturas, elas são intocáveis. Então, tipo assim, elas são intocáveis, elas estão num pedestal enorme, estão todas uma do lado da outra, né? E ai de você que questionar alguma coisa. Então, eu acho que o Papa, ele bateu tanto nessa tecla pra gente entender que sim, as culturas têm o seu valor, as culturas, elas são importantes, elas são o rosto de cada povo, ela diz da identidade de cada povo, né? Mas ela não é um negócio intocável,
um negócio que não pode ser transformado, que não pode ser aprimorado. Durante toda a história da igreja, o cristianismo fez isso. Foi, né? Ele, em cada lugar que ele chegava, ele abraçava aquela cultura e ele, através, tipo assim, ia introduzindo o evangelho para aquele povo dentro daquela cultura. Né? Já começa com São Paulo. Se a gente olhar na palavra, lá nos Atos dos Apóstolos, quando São Paulo chega em Roma e ele faz um anúncio, para mim, um dos melhores anúncios do evangelho, assim, uma das melhores pregações querigmáticas foi aquela de São Paulo. Porque ele começa a falar dos deuses e aí ele apresenta Jesus como o Deus desconhecido. Porque o Deus desconhecido, que estava lá no panteão, era uma coisa que aquele povo se conhecia. Já não tava nada ele começar a falar de Jesus lá, sabendo que o povo nunca tinha ouvido falar de Jesus. Quem que é Jesus? Um cara lá da Galileia? Não faz o menor sentido para eles. Então ele fez uma contextualização assim brilhante da cultura daquele povo e apresentou aquele Deus desconhecido é o próprio Jesus. Né? E aí ele fez o anúncio do evangelho de uma forma perfeita. Então, o que o Papa nos chama é realmente a gente fazer isso. Você conhece a cultura do outro. Você entende qual que é os pontos da cultura do outro. E você introduz o evangelho da forma que aquela pessoa consegue entender. Então, é essa a evangelização que o Papa nos pede. Entende? Não é essa balela que esse povo de faculdade fica falando, no sentido de, tipo assim, não, você não... Onde já se viu você querer trazer alguma coisa pro povo, sendo que a cultura do povo já é perfeita, não é, gente. Nenhuma cultura é perfeita, entende? Nenhuma cultura é intocável, não tem que ser dessa forma. Tem até aquele documentário do Brasil Paralelo sobre os indígenas, que fala que barraram, numa época de muito frio, que entrasse cobertor lá dentro das reservas indígenas, porque o cobertor não faz parte da cultura. Não faz parte da cultura. É interessante que a Damares até fala, né? A cultura do índio é morrer de frio. Então, que coisa mais absurda isso aí, né? Exatamente. Então, isso é uma visão extremamente equivocada, extremamente fragmentada, uma visão muito pobre das coisas. Entende? O que o Papa nos chama é olhar para a cultura das pessoas, dos povos, entender aquela cultura, valorizar aquela cultura e inserir o evangelho dentro dessa cultura. Então, esse que é o chamado que ele fala. E aí, uma das coisas ele começa a falar, todo o povo de Deus anuncia o evangelho. É um chamado para que todo o povo evangelize. Não só os sacerdotes, não só os religiosos, mas também nós leigos. Então, ele faz esse chamado. E ele fala também que a gente precisa valorizar a piedade popular. E eu achei muito interessante isso, porque às vezes eu tenho preconceito com a piedade popular. Mas aí, ele fala de uma forma tão bonita, assim, que eu falo, nossa, a gente tem que romper mesmo com os nossos preconceitos. Porque ele diz que a piedade popular traduz em si uma sede de Deus que somente os pobres e simples podem experimentar. Então, através da piedade popular, muitas vezes a gente consegue perceber de forma palpável essa sede de Deus. Sabe? Isso que, existe algo além ali. Eu tava em Aparecida domingo, e aí toda vez que a gente vai em Aparecida, a gente vê aquelas pessoas que atravessam a passarela de joelhos, né? Fizeram preces, fizeram promessa da Nossa Senhora e elas estão ali cumprindo a promessa. E aquilo causa um impacto tão grande. Gente, tava um sol de uns 40 graus. Sabe, eu tava queimando, assim, eu sentia na pele. Meio-dia e a moça passando aquela passarela de joelhos. Aquilo me gerou um impacto tão grande, né? Tipo, me levou a oração na hora. Né? Já me fez interiorizar na hora e falar, meu Jesus, me dá mais fé. Eu preciso de mais fé. Então a piedade popular, ela tem o seu valor e ela precisa ser valorizada. Novamente, a gente não pode parar na piedade popular também. A gente precisa de uma fé madura. Mas também valorizar aquilo que vem do povo, porque muitas vezes, através daquele gesto, eles têm uma capacidade de evangelização muito grande. Né? Então, isso foi muito importante, né? Muitas vezes a gente vê realmente piedades populares, expressões de fé populares que são muito objetificadas mesmo, sabe? Para erros. Então, a gente sabe que é muito falho, mas não é tudo. Então, acho que é valorizar aquilo que é bom. Por exemplo, a Companhia de Reis. Tava pensando nisso agora, enquanto você tava falando. Eu pensei muito Tava num déjà vu aqui, assim. Mas é muito interessante isso, porque por mais que tem pessoas que fazem tudo errado, né? Por mais que tem pessoas que, tipo assim, acabam usando aquilo ali, parece que é festa,
ou parece que é, tipo, só pra beber, ou parece que é isso, ou parece que é aquilo. Mas, gente, aquilo ali tem uma raiz espiritual muito forte. Né? Quantas graças foram alcançadas através de Santos Reis? Por conta de uma devoção popular. Né? Então, assim, a gente precisa valorizar, porque tem valor sim, né? A minha mãe é parecida dos reis porque minha avó recebeu um milagre, né? Através desse pedido. Né? E quantas pessoas são dos reis, né? Direto eu vejo alguma pessoa dos reis, foi graça de Santos Reis, né? Foi. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado e essa valorização da piedade popular, que sim, ela consegue comunicar muito. Né? E aí, onde entra o ponto, enquanto eu tava escrevendo isso aqui, eu tava pensando, falei, nossa, às vezes, quando a gente não gosta de alguma coisa, ou quando a gente acha que tal coisa não tá adequada, a gente quer destruir, né? Tipo, acaba com esse tem é horrível. Só que, na verdade, é inserir, é o que você faz, você não tá lá no meio. Entende? É verdade. Eu acho que esse que é o nosso papel enquanto católicos. Se a gente percebe uma piedade popular que está sendo vivida às vezes de uma forma equivocada, que está conduzindo ao erro, não é acabar com aquilo, mas talvez catequizar, sabe? Talvez estar ali no meio deles, talvez estar presente, se aproximar. Que é uma questão de ajuste, não é uma questão de aniquilação. A gente não tem que aniquilar o negócio. Às vezes é só talvez são pessoas de boa vontade, pessoas que têm um desejo de Deus genuíno, autêntico, e que falta às vezes só uma questão de catequese, de formação para que aquilo ali frutifique, né? Dê ainda mais frutos. Então ele trouxe esse ponto. Nossa, eu fiz uma reflexão muito profunda em relação a isso. Acho que é interessante a gente pensar. Depois ele fala, deixa eu ver, ele fala bastante sobre que o anúncio do evangelho deve ser feito de uma forma pessoal, né? Ele chama muita atenção disso. É através da conversa, é no lugar que você tá, com as pessoas que você tá. E aí ele chama muita atenção que isso é o que faz realmente com que a fé se propague. Né? Então, as pessoas que Deus te confiou ali no seu dia a dia, é essas que você tem que alcançar. Ele chama atenção também, né, do encontro da fé e da razão, e pede muito, muito mesmo, para que a gente se aproxime dos cientistas, dos acadêmicos, das pessoas que hoje trabalham a ciência. Né? Porque não é uma contradição, a gente sabe disso, né? Mas ainda se prega dessa forma. Então o Papa nos chama atenção para estar próximo dessas pessoas, para conseguir fazer essa integração. Depois ele traz uma questão da teologia que eu achei muito legal, muito, muito legal mesmo. Ele chama a atenção dos teólogos, ele fala a importância da teologia, de se explicar, tipo assim, de se conhecer a fé, de se aprender, né, de estudar bastante de uma maneira científica mesmo, mas fala que a gente não pode, tipo assim, a gente tem que inserir essa teologia. Não adianta nada a gente ficar lá filosofando e não aplicar isso no nosso dia a dia, não aplicar isso de forma concreta na igreja. Então ele chama muita atenção, tipo assim, que se levante novos filósofos, mas não só filósofos de pastoral, não só uma teologia pastoral e nem só uma teologia de gabinete. Não é só uma teologia que, tipo assim, é só pra... Eu vou lá, estudo teologia, mas, tipo, só pra falar, só pra tipo, só pra pregar. Ou só pra ficar aqui no meu gabinete, escrevendo livros e fazendo isso ou fazendo aquilo. Não, é fazer uma integração disso. É aplicar isso na vida, né? Permitir que isso penetre a nossa vida e a gente viva a partir dessa teologia. Depois ele vem falar sobre a homilia, e é muito legal que ele fala sobre a homilia. Que a homilia, por estar dentro do mistério da Eucaristia, ela é o diálogo de Deus com o seu povo. Não é só uma pregação. Né? E ele traz essa importância da homilia. É o momento em que Deus fala com o seu povo. Eu acho que eu vou ler integral, porque é muito bonito. A homilia possui um valor especial derivado do seu contexto eucarístico, que supera toda a catequese, por ser o momento mais alto do diálogo entre Deus e o seu povo, antes da comunhão sacramental. Então, é o diálogo de Deus com o seu povo. Né? Então, olha a importância disso. E ele faz uma exortação bem pesada aos padres, né? De como fazer, como montar essa homilia. Então isso é muito interessante, que tipo assim, talvez a gente possa usar desse documento, né, às vezes para orientar os próprios padres, né, porque é o Papa que está pedindo, não é a gente que está falando. Né? Ele fala que realmente é um drama muito grande a questão da homilia, tem muitas reclamações, ele sabe que tem muitas reclamações,
E ele exorta muito os padres a se dedicarem a preparar uma homilia dentro do tempo litúrgico, né? Para preparar uma homilia que fala, realmente permita que Deus fale com o seu povo, uma homilia que tenha coerência, né? Que tenha palavras que ardam no coração, não no sentido só de euforia, mas no sentido de verdade, né? Ele chama atenção, o pregador, ele precisa acreditar naquilo que ele está falando. Porque se ele não acredita, se ele não vive aquilo, isso não vai ter, essa palavra não vai ter poder nenhum, não vai penetrar o coração de ninguém. Então é uma exortação que ele fala, né? E qual que é a outra parte aqui? Ele fala da proximidade. Ele fala que o pregador, né, o padre que faz a homilia, ele tem que ter uma proximidade cordial, um tom de voz caloroso, mansidão, no estilo de suas frases, da alegria dos seus gestos. Mesmo que a homilia às vezes seja um pouco maçante, se houver o espírito materno eclesial, ela será sempre fecunda, tal como os conselhos maçantes de uma mãe, com o passar do tempo, dão frutos no coração dos filhos. Então ele pede para que os padres, né, durante a sua homilia, tragam essa questão materna mesmo, né, nos seus gestos tragam a alegria e que seja um conselho materno, né, que às vezes vai ser meio chato, mas que depois vai fazer todo sentido. Então ele chama, nessa parte aqui, ele fala muito direcionado aos padres mesmo, sabe, e as pessoas que pregam o evangelho, para ter essa atenção ao anúncio. E aí ele dá passos, né, pra gente preparar essa pregação. Então isso serve para os padres e serve também para nós, né, que às vezes usamos da palavra, às vezes nós que fazemos essa evangelização. Então ele sempre pede para que a gente invoque o Espírito Santo, né, comece sempre invocando o Espírito Santo, tenha muita atenção ao texto bíblico, e ele falou muito de lectio divina aqui. Toda essa parte que ele fala é descrevendo a lectio divina, então é prestar muita atenção no texto bíblico, é fazer uma reflexão profunda sobre aquilo que você não entende, buscar, né? Não ter uma interpretação sua da Bíblia, mas realmente entender o que aquela palavra está dizendo, o que aquilo ali dentro daquele contexto, quando foi escrito, está sendo falado. Porque a gente vê muito hoje é que o povo pega a Bíblia e interpreta com a visão de hoje, né? Com a cultura de hoje, aí eu vou lá interpretar a Bíblia. Não é dessa forma que a gente interpreta as Escrituras, né? Então ele pede muita atenção com o texto bíblico. E ele também fala que aqueles que se dispõem a pregar, que aqueles que se colocam na posição de pregadores, precisa desenvolver uma familiaridade pessoal com a palavra de Deus. Então é ser amigo da palavra de Deus, é ter uma vivência diária com a palavra de Deus, né? Então aqueles que se colocam nessa posição precisam amar a palavra de Deus e conhecer ela profundamente. E também precisa de uma escuta do povo e uma sensibilidade humana. Isso ele traz muito para os padres. E tem muitos padres que, às vezes, por conta da infinitude de tarefas, não conseguem ter essa proximidade com o povo. Ele fala como o Papa, deixa essas tarefas e tenha proximidade com o povo. Porque é isso que esse é o chamado da igreja. Então ele fala que é preciso os pastores, aqueles que falam, aqueles que pregam, que eles entendam o que o povo necessita. Que eles entendam quais são os graus de dificuldade, quais são... o que falta para aquele povo, né? Onde que está faltando formação, o que aquele povo já sabe, trabalhar a partir daquilo. Então ele chama muita atenção dessas pessoas que estão nessa posição de evangelização para conhecer o povo e para ter uma sensibilidade humana. O que seria essa sensibilidade humana? É realmente entender que tem coisas que são da sensibilidade humana e você precisa às vezes respeitar. E você precisa conhecer as dores, precisa conhecer as angústias, né? Não é ser um psicólogo, porque às vezes eu vejo que tem muito padre, tem muita pessoa que quer ser psicólogo. Não é isso, né? Então, se for um caso de psicólogo, manda lá pra gente. Mas precisa ter um mínimo de sensibilidade humana, um mínimo de conhecimento de emoções, até mesmo para reconhecer se é um caso de psicólogo ou não. Então, ele chama muita atenção desses evangelizadores. A gente tem que entender... sabe, tem que entender o que são os sentimentos, o que são, às vezes, ali às vezes um processo de luto que aquela pessoa está enfrentando, a abordagem com ela é diferente. Você não vai chegar numa mãe que acabou de perder o filho, que está no auge do luto, da dor, da angústia. Você não vai fazer uma evangelização para ela, como tanta gente faz, que não tá de matar.
Nossa Senhora. Ai, porque Deus quis, sabe? Deus estava precisando do seu filho lá. Gente, como é que você vai falar pra uma mãe que Deus estava precisando do filho dela lá, pelo amor de Deus? Em que isso vai ajudar a pessoa que está com o coração destruído ali? Então, eles chamam muita atenção dessa sensibilidade humana, da gente saber o que a gente vai falar. Né? Então, e se a gente não sabe o que vai falar, a gente fica quieto. Porque, às vezes, a gente destrói a fé de uma pessoa por causa de uma palavra mal colocada no momento errado. Né? Então, é essa sensibilidade que a gente tem que ter. Se a gente se coloca nessa posição de evangelizador, a gente não pode falar qualquer coisa. Né? A gente não pode ignorar que, por exemplo, nesse processo de luto, essa mãe, talvez, vai falar, por que Deus fez isso? O que você vai fazer? Você vai escutar ela. Depois que passou o processo, que essa mãe já está mais fortalecida, que essa mulher já está mais firme, aí sim você traz uma pregação teológica para ela, da esperança, do céu, disso, daquilo. Mas no auge da dor do ser humano, não adianta você tentar dar uma resposta, o que você tem que fazer é acolher aquela pessoa. Entende? Né? Uma pessoa que tem ali, às vezes, uma vida de constantes erros, e só erra. Você tem que ter uma sensibilidade de que essa pessoa precisa de uma exortação mais firme. Você não vai ficar sempre acolhendo ela. É assim mesmo. Por quê? Porque se ela está num histórico de quedas frequentes, ela precisa de um choque de realidade. Isso é sensibilidade humana. E nós, enquanto evangelizadores, precisamos ter isso. Então, assim, o Papa fala, e isso é uma coisa que é muito verdade. Às vezes a gente vê evangelizadores que quer ter uma única postura. É uma única fala, é um único jeito. Mas, na verdade, gente, nessas variações, a gente precisa saber precisa entender essas variações humanas para a gente colocar a palavra de Deus de forma adequada. Senão, muitas vezes, falando a palavra de Deus, a gente quebra uma pessoa, a gente quebra a fé da pessoa por conta de falta de sensibilidade, falta de entendimento do que é aquela realidade daquela pessoa naquele dia. Então, esse foi um ponto que eu achei muito rico também ele ter colocado, sabe? Que realmente é uma coisa que chama muita atenção. E agora, uma outra coisa que ele pede, eu vou encerrar com isso aqui. Ele pede para que a gente tenha uma cultura de acompanhamento. O que é uma cultura de acompanhamento? Nós evangelizadores, a partir do momento que a gente anuncia essa palavra, que a gente fala de Deus para essa pessoa, que a gente anuncia o amor de Deus, a gente precisa de um acompanhamento. Não é só anunciar. Né? Essa é uma crítica, às vezes, de pregações que são feitas. Você vai lá, prega, depois nunca mais volta, depois nunca mais sabe o que essa pessoa vai fazer com isso. Né? Então, ele chama a atenção dos evangelizadores nesse ponto. Se você vai anunciar a fé, esteja disposto a acompanhar essa pessoa também. Né? Ajudar essa pessoa a progredir. Porque não é uma vez só, a gente sabe disso. A gente sabe que a conversão ela é diária, né? E que a gente precisa todos os dias novamente ter esse contato com o Senhor, novamente ter esse contato com entender que nós somos amados, que Jesus morreu por nós, né? Que eu preciso romper com o pecado, que eu preciso de crescer na virtude. Então, ele pede mesmo isso, né? Um acompanhamento espiritual que deve conduzir cada vez mais para Deus e em quem podemos alcançar a verdadeira liberdade. Essa é a frase que ele usa. Né? E é uma interessante, eu vou ler inteiro também, falando da nossa civilização. Estamos em uma civilização paradoxalmente ferida pelo anonimato e simultaneamente obcecada com os detalhes da vida alheia, descaradamente doente de morbosa curiosidade. E a igreja tem necessidade de um olhar solidário para contemplar, comover-se e parar diante do outro, tantas vezes quanto forem necessárias. Então a gente tem que ter essa solidariedade, essa caridade de olhar para o outro, mas não uma vez só. Né? Então eu já falei, pronto, acabou. Não, quantas vezes for necessário. E é isso.